Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Eu sou uma pesquisadora e desenvolvedora entusiasta e a minha grande paixão diária é decodificar esses conceitos complexos da engenharia de software, sabe, mergulhando no código-fonte para entender como as grandes ferramentas da web realmente funcionam, ali por baixo dos panos. E eu sou um arquiteto de software e analista de sistemas. O meu foco no dia a dia está muito na performance da aplicação, na escalabilidade das infraestruturas front-end e naquela aplicação rigorosa de padrões de projeto que, garantem que um software não desmorone sob o próprio peso, né? É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais uma análise estrutural. O prazer é todo meu. Mas assim, antes da gente começar a destrinchar o nosso tema de hoje, a gente precisa fazer um alinhamento de expectativas muito importante com quem nos escuta. Essa nossa imersão de hoje é uma análise técnica de nível intermediário para avançado. Exato, não é um tutorial básico. Isso. O nosso objetivo aqui não é ensinar a montar uma página básica de portfólio. A gente quer ir muito além daquela cultura nociva e um pouco superficial de simplesmente copiar e colar o link de uma CDN no cabeçalho da HTML e torcer para o layout não quebrar. A nossa missão hoje é fazer a engenharia reversa das decisões arquiteturais por trás dos grandes frameworks front-end, usando o Bootstrap 5 como nosso principal objeto de estudo. Com certeza. E para fazer isso, de forma embasada, nós trouxemos uma pilha de fontes bastante densa aqui para a mesa hoje. Nós consolidamos a documentação oficial do próprio Bootstrap e também do Popper.js, mergulhamos fundo nas especificações HTML, da WhatWG e do W3C. Foram boas horas de leitura, confesso. Nem me fale. E nós cruzamos esses dados com os relatórios técnicos da MDL e WebDocs. E sabe, para dar aquele peso arquitetural necessário, a gente analisou estudos de caso recentes sobre performance. Além de, claro, uns debates bem acalorados em repositórios do GitHub sobre a remoção de dependências legadas. Porque, no fim das contas, o framework que uma equipe de engenharia escolhe dita as regras de como a interface vai se comportar. Como a manutenção vai ser feita no longo prazo também? Exatamente. E, principalmente, qual vai ser o impacto no tempo de carregamento lá no dispositivo do usuário final. É sobre entender o porquê das ferramentas, não só o como usar. Certo, então vamos desembalar isso. Todo projeto web precisa de um ponto de partida, né? Lendo essas fontes, especialmente aquelas especificações da WhatWG, é muito curioso notar que, mesmo a gente usando frameworks ultramodernos hoje em dia, tudo ainda começa com aquela obrigatoriedade da declaração do doctype HTML. A clássica primeira linha. A clássica. A gente sabe que sem isso o navegador entra naquele Queries Mode. Mas assim, sobre a ótica da arquitetura de um framework gigante, por que os desenvolvedores do Bootstrap ainda precisam ser tão vocais na documentação sobre forçar essa tag específica lá no topo do template base? Olha, o que é fascinante aqui é que o Quirks Mode não é só um jargão bonitinho para modo de compatibilidade, sabe? Ele é um risco arquitetural imenso. Se a equipe omite o doctype, ela está efetivamente dizendo para o motor de renderização do navegador, seja o Blink do Chrome ou o WebKit lá do Safari, para emular bugs matemáticos de renderização de 20 anos atrás. Bugs de uma época que a gente quer esquecer. Totalmente. E o Bootstrap depende de cálculos exatos no DOM, no Document Object Model, para o sistema de grid dele funcionar direito. Se o navegador entra em Quirks Mode, a forma como ele calcula a herança de estilos e o modelo de caixas simplesmente colapsa. Então, declarar o doctype é estabelecer um contrato de renderização estrita. É a garantia de que o motor de CSS vai respeitar as diretrizes modernas do W3C. Entendi. E nesse mesmo contrato de normalização, logo abaixo a gente tem a famosa tag metaname, viewport, content width equals device width, initial scale equals 1. As fontes de Responsive Web Design tratam isso quase como o santo grau do front-end. Mas, novamente, indo um pouquinho além do básico, o que essa linha está realmente fazendo ali no nível do motor de renderização inicial? Essa tag altera a própria fundação de como o dispositivo interpreta os pixels. Porque pensa bem, dispositivos móveis hoje têm telas de altíssima densidade. Sem essa tag, um iPhone moderno, por exemplo, vai renderizar a página como se estivesse num monitor de desktop antigo, de 980 pixels de largura. E depois ele aplica um zoom artificial bizarro para caber na tela minúscula.
Fica tudo ilegível. Media queries que o framework usa para o grid simplesmente não disparam nos momentos corretos. A quebra é garantida. Faz todo sentido. E ainda dentro dessa fundação estrutural inicial, os documentos do framework detalham bastante o reboot, que é essencialmente uma folha de estilo de reset glorificada, digamos assim. E a mudança mais crítica que o reboot impõe no DOM é forçar um box sizing border box globalmente em todos os elementos. Essa talvez seja a decisão matemática mais importante do front-end moderno. Sério, se a gente conectar isso ao panorama geral do desenvolvimento de interfaces, o modelo de caixa padrão do CSS, o Content Box, ele é extremamente contraintuitivo. Nele, se você tem um elemento com 100 pixels de largura e adicionar 20 pixels de padding interno, o elemento passa a ocupar 140 pixels na tela. Ele infla. Isso quebra qualquer grid fracionário instantaneamente. Ao forçar o border box no pseudo-elemento root, o framework garante que a largura declarada é a largura final absoluta e ponto. O padding e as bordas empurram o conteúdo para dentro e não o container para fora. Isso traz uma previsibilidade arquitetural essencial para equipes grandes que trabalham no mesmo repositório. O contrato DOM está estabelecido e o modelo de caixas está normalizado. Mas aí vem a grande questão. Como esse código gigantesco chega, de fato, ao navegador do usuário? E isso nos leva àquele debate constante nos materiais de engenharia web, métodos de distribuição, CDN versus gerenciadores de pacote locais. A documentação inicial sempre empurra a pessoa para o JS Deliver, que é a CDN padrão. Mas essa decisão arquitetônica de sugerir uma CDN não é só conveniência de tutorial rápido, certo? Trata-se de alavancar o cache HTTP global e os edge servers. Sem dúvida. Do ponto de vista da infraestrutura de rede, uma Content Delivery Network é uma malha global de servidores de borda. Então, quando um usuário no Brasil acessa o sistema da empresa, ele não vai buscar o arquivo CSS minificado lá no servidor principal na Virgínia ou em Ohio. A requisição é interceptada por um edge server, sei lá, em São Paulo. O que reduz a latência drasticamente. Exato. O tempo de resposta cai de 200 milissegundos para uns 15 milissegundos. E tem um detalhe. Além disso, se esse usuário já visitou um outro site qualquer que usava a mesma exata versão do Bootstrap fornecida pelo JS Deliver, o arquivo já está em cache no disco rígido do navegador dele. O download é 0. É um ganho formidável da métrica de Time to First Byte. Eu notei nos snippets fornecidos pela documentação que os links da CDN sempre vêm acompanhados de 2 atributos bem específicos de segurança. Um é o Cross-Origin Anonymous, para mitigar problemas de CORS, e o outro é o Integrity, que traz um hash criptográfico, aqueles famosos SRI hashes que começam com o SHA-384. Mas a minha dúvida lendo aquilo foi: por que um framework de interface faz tanta questão de forçar validação criptográfica lá no nível do template HTML? Isso toca numa vulnerabilidade crítica chamada Supply Chain Attack, ou ataque de cadeia de suprimentos. Quando a equipe carrega um script via CDN, ela está executando o código de terceiros com privilégios totais no navegador do cliente. Se um invasor, de alguma forma, comprometer o servidor da JS Deliver e injetar um script malicioso dentro do arquivo minificado do Bootstrap, digamos, um keylogger, para roubar senhas de formulários, toda aplicação web que aponta para aquele link seria infectada instantaneamente. Imediatamente. O atributo de integridade, esse SRI, é a vacina contra isso. O navegador baixa o arquivo, calcula o hash criptográfico do conteúdo na memória e compara com a string SHA-384 que está lá fixada no seu HTML. Se diferir em um único byte, o navegador bloqueia a execução na hora e lança um erro fatal. É uma defesa em profundidade absolutamente inegociável em ambientes corporativos hoje em dia. Esse é um ótimo ponto. Mas sabe, vamos jogar o papel de advogada do diabo aqui rapidinho? Por mais seguro que seja o hash de integridade, depender de uma CDN externa num sistema enterprise crítico de alta disponibilidade não é introduzir deliberadamente um ponto único de falha de terceiros. Tipo, o que acontece durante uma falha de DNS ou um ataque DDoS direcionado justamente à CDN.
É exatamente por isso que equipes de engenharia mais maduras abandonam o uso de CDNs em favor de pipelines locais muito rapidamente. Porque se a CDN sai do ar, a sua aplicação corporativa perde o CSS inteiro. Ela vira um bloco de texto sem formatação, parecendo um site de 1995 inutilizável. O que é um risco inaceitável para sistemas bancários ou e-commerces de alto tráfego. Totalmente inaceitável. A CDN é espetacular para prototipagem rápida, para MVPs ou documentações internas. Agora, para produção crítica em larga escala, a arquitetura exige resiliência e isso significa ter o controle total sobre os assets. O que nos introduz lindamente ao ecossistema do build local, aquela instalação direta via NPM ou YARN. Porque ao rodar o comando npm install bootstrap, a equipe não está apenas baixando a versão minificada final, certo? Eles estão trazendo o código-fonte cru em SAS para dentro da própria infraestrutura do projeto. Precisamente. E isso muda completamente o paradigma do desenvolvimento. Quando a equipe usa o NPM, ela passa a integrar o framework dentro do próprio empacotador, seja o Webpack, o Vite ou o Rollup. Com isso, é possível customizar as variáveis SAS antes do código ser compilado, alterando esquemas de cores e espaçamentos na raiz da ferramenta. Não só aplicando remendos, né? Exato, não é remendo, é fundação. E o ganho arquitetural mais vital de todos, a equipe habilita o uso de ferramentas como o Purge CSS ou a própria configuração nativa de tree shaking do empacotador para varrer os arquivos HTML, identificar exatamente quais classes do framework foram efetivamente usadas e simplesmente deletar todo o resto. Transforma um arquivo monolítico num pacote cirurgicamente otimizado. Sensacional. E por falar nas classes e no código gerado, acho que a gente pode entrar nas entranhas visuais agora, na engenharia do CSS propriamente dita. O Bootstrap é famosíssimo pelo seu sistema de grid, flexbox, estruturado naquelas clássicas 12 colunas, todo alinhado à filosofia mobile first, através de várias media carries e breakpoints. Mas assim, lendo a documentação e comparando com o cenário atual, com o CSS Grid nativo hoje em dia sendo tão maduro e amplamente suportado pelos navegadores modernos, depender de um sistema de 12 colunas calcado puramente em Flexbox não está se tornando um conceito meio obsoleto? Por que a engenharia do framework ainda insiste tanto nisso? Esse é um debate fervilhante na comunidade e dá muita discussão. O contraponto que a equipe do framework traz é que o CSS Grid é sim incrivelmente poderoso para layouts bidimensionais complexos, mas a abstração de 12 colunas usando Flexbox oferece uma curva de aprendizado muito menor e uma previsibilidade gigantesca para times multidisciplinares. E tem a matemática. O número 12 é incrivelmente maleável. É divisível por 2, 3, 4 e 6. Exato. Isso permite criar layouts fracionários perfeitamente simétricos quase que instantaneamente. O Flexbox garante o alinhamento de eixo único de forma extremamente resiliente e com uma compatibilidade retroativa quase inquebrável. Então eles optam pela robustez em detrimento da vanguarda absoluta. É uma escolha arquitetural consciente. Entendo. E junto a esse grid, vêm as queridinhas de muita gente, as classes utilitárias de padrão visual. Se o desenvolvedor quer alterar uma margem superior, ele só usa MT-4. Quer mudar uma cor, usa Text Success. Mas analisando alguns casos de estudo focados em manutencibilidade que constam nas nossas fontes de hoje, tem um abismo enorme entre o que é fácil de implementar inicialmente e o que é fácil de sustentar por anos. Sim, é o que chamamos no jargão arquitetural de inferno dos overrides, ou, para usar uma metáfora mais visual, uma verdadeira guerra nuclear de especificidade CSS. Isso ocorre quando uma equipe adota o framework, mas aí o time de design exige uma interface totalmente customizada, bem longe daquele visual bootstrap padrão. Que é bem reconhecível, diga-se de passagem. Muito reconhecível. E aí, em vez de ir lá no arquivo raiz do SAS e recompilar o framework alterando as variáveis, os desenvolvedores criam arquivos CSS gigantescos por fora para tentar sobrepor as regras originais.
Quando a especificidade da classe nativa não permite a sobreposição de jeito nenhum, o desenvolvedor apela e joga a diretiva important. Nossa, aquele momento em que um colega coloca o important no arquivo dele, aí o outro precisa colocar 2 na frente para tentar forçar o estilo daquele componente específico, e de repente a equipe tem um arquivo CSS onde alterar a cor de um botão na página de login quebra completamente o layout de um módulo lá no painel financeiro. Exatamente isso. Esse é o antipadrão absoluto da engenharia front-end. E essa dissonância arquitetural se agrava exponencialmente quando a equipe de engenharia não entende bem a hierarquia da cascata do CSS e tenta usar o framework não como uma biblioteca de fundação, mas como uma muleta tecnológica mesmo, sabe? Mascarando falhas estruturais profundas no conhecimento da equipe. O framework, que deveria acelerar o projeto, passa a ser a maior âncora do fluxo de trabalho. É um perigo real. E essa complexidade não se restringe só aos estilos visuais, né? Mudando nosso foco um pouco para as interações comportamentais, as fontes detalham as recentes decisões da engenharia em torno do JavaScript do framework. A grande manchete no ciclo de vida atual é, sem dúvida, a eliminação total do jQuery. Tudo foi reescrito em Vanilla.js puro, focado pesadamente em atributos de dados com aquela filosofia HTML first. Você inicializa componentes usando propriedades como data, bs, toggle, direto na marcação, o que reduz bastante o impacto no main thread do navegador. Sem dúvida. A remoção do jQuery foi um marco de maturidade para o projeto. Removeu dezenas de kilobytes de sobrecarga em métodos legados de manipulação de DOM que, convenhamos, os navegadores modernos já fazem nativamente de forma muito mais rápida através das APIs padrão, tipo um simples Document Query Selector. Foi uma vitória enorme para a performance percebida e também para o processamento em dispositivos móveis menos potentes. Mas aí tem um detalhe que me chamou muito atenção. Contudo, ao mesmo tempo em que a equipe do framework limpava as dependências e removia o jQuery, eles decidiram manter e até aprofundar o uso de uma biblioteca externa chamada Popper.js. Observando lá o repositório, o Popper.js está profundamente enraizado nos bastidores sempre que a gente renderiza tooltips, menus drop-down e os chamados popovers. Por que terceirizar a lógica de uma simples caixinha flutuante? Por que manter essa dependência específica quando o objetivo claro da versão era enxugar tudo para Vanilla.js? É uma ótima observação. E isso levanta uma questão muito essencial sobre o que realmente significa renderizar elementos fora do fluxo normal do documento. Porque pode parecer super simples desenhar um retângulo flutuante ali do lado de um botão. Mas a web é um meio fluido. Imagina o seguinte cenário. Um usuário de celular rola a tela quase até o final. Ele clica num botão para abrir um drop-down. Se esse drop-down fosse posicionado apenas com o simples CSS Position Absolute, ele renderizaria para baixo, cortando o conteúdo para fora do espaço visível da tela ou forçando aquela barra de rolagem horizontal terrível que quebra o layout. Exatamente. E é aí que entra a necessidade de um cálculo dinâmico da viewport. O Popper.js não é uma biblioteca de estilos bonitinhos. Ele é um motor de cálculo geométrico pesado. Ele mapeia em tempo real a matriz de colisão da tela. Ele calcula os limites de scroll, a área visível do dispositivo, a direção de leitura e reposiciona o elemento de forma dinâmica para cima, para a esquerda, ou vira ele ao contrário, tudo para prevenir o temido overflow. É muita matemática acontecendo a cada scroll. Muita. É uma matemática complexa de interseção que roda em frações de milissegundo toda vez que a tela muda de tamanho. Então, a equipe do Bootstrap tomou a decisão arquitetural corretíssima de não reinventar a roda e delegar essa alta complexidade geométrica para uma ferramenta dedicada e amplamente testada. Faz sentido. E falando ainda sobre essa ótica da otimização de performance front-end, o desenvolvedor tem 2 rotas principais de entrega desse JavaScript, baseado nas documentações. Existe o arquivo Bootstrap Bundle Min.js, que já vem com todo o motor matemático do Popper embutido, e existem os arquivos separados. Como o arquiteto de software avalia esse orçamento de kilobytes na prática? Avaliando a real necessidade do produto que está sendo construído. Se a interface da equipe é um painel simples de relatórios em tabela que não utiliza nenhum tooltip dinâmico ou menu voador complexo, importar o bundle completo é um desperdício imperdoável de processamento.
Fica carregando peso morto, né? Exato. O navegador do usuário vai ter que baixar, fazer o parsing, compilar e executar dezenas de kilobytes de lógica de posicionamento geométrico do Popper.js, que simplesmente nunca vai ser chamada. Em uma engenharia de performance restrita, importam-se apenas os módulos de JavaScript estritamente necessários. Cada kilobyte economizado reflete em menos consumo de bateria e menos consumo de CPU lá no dispositivo final de quem está acessando. Isso nos traz a uma reflexão ainda mais profunda sobre a maturidade do ciclo de desenvolvimento, conectando com as nossas leituras sobre performance e a famosa dívida técnica. Quando chega a hora de parar de depender de um framework monolítico, porque analisando os estudos que comparam arquiteturas CSS modernas, os números realmente assustam. O pacote CSS minificado padrão do Bootstrap via CDN carrega cerca de 150 kilobytes na produção. É um número considerável. Bastante. E, do outro lado do ringue, a nova geração de frameworks baseados estritamente em utilitários e compilados em tempo de build, como o Tailwind CSS, conseguem entregar a interface para produção com arquivos que pesam entre 3 a 5 kilobytes. É uma diferença de escala brutal para o tempo de primeiro carregamento de tela. É brutal mesmo. E essa diferença de escala é o que separa protótipos rápidos de plataformas globais escaláveis. Frameworks estruturais robustos, como o Bootstrap, são inegavelmente incríveis para acelerar o time to market. Eles resolvem a fase inicial de 0 a 1 muito rápido. Sabe, permitindo que uma startup valide sua ideia sem precisar contratar uma equipe inteira de engenheiros de design de interface só para botar um botão na tela. Mas esse benefício tem uma taxa de juros altíssima que começa a ser cobrada à medida que a empresa cresce. É a famosa dívida técnica da padronização genérica que a gente tanto ouve falar. Precisamente. Quando o produto ganha tração e a empresa precisa construir uma identidade visual própria e única, distante daquele clássico e engessado visual de painel Bootstrap, o framework passa a lutar ativamente contra as intenções do time. O esforço necessário para sobrepor os estilos originais, combater a especificidade daquele código legado e lidar com atualizações de versões que vivem quebrando layouts customizados torna-se uma âncora massiva. E sair disso depois deve ser doloroso. Muito. Nesse ponto de inflexão de maturidade arquitetural, desvincular o sistema inteiro desse monolito e migrar para arquiteturas de utilitários limpos como Tailwind ou para soluções de CSS em JS puramente nativas torna-se um pesadelo logístico. Um pesadelo que consome meses e meses de trabalho de engenharia de ponta que poderia estar focado em features para o usuário. Chega a ser um paradoxo interessante. O framework que salva o cronograma inicial do projeto pode ser o exato mesmo que inviabiliza a performance e a escalabilidade na próxima rodada de investimentos da empresa. Fazendo então uma síntese executiva da nossa exploração arquitetural de hoje, nós dissecamos por que o básico importa, analisando como o Doctype e a diretiva de inicialização de viewport estabelecem aquele contrato inegociável de normalização com o motor do navegador. Pesamos friamente também a escalabilidade da infraestrutura, entre terceirizar ativos com CDNs baseadas em ad servers ou trazer a responsabilidade total para pipelines de build locais gerenciados pelo Webpack ou Vite. Isso mesmo. E mais do que isso, debatemos as consequências estruturais do uso cego de grids estáticos baseados em 12 colunas frente ao avanço das ferramentas nativas. Exemplificamos o perigo da guerra nuclear de especificidade na estilização. E entendemos a brilhante decisão arquitetural de delegar matemática computacional complexa para motores dedicados como o Popper.js ao tratar de interfaces fluidas que saem do fluxo do documento. Exato. A nossa jornada pelos bastidores do front-end está apenas no começo. Para quem está acompanhando a gente hoje e já está pensando em como aplicar toda essa teoria no fluxo de trabalho de amanhã, saibam que em imersões futuras nós vamos voltar os holofotes pesadamente para métricas brutais de performance front-end. Vamos colocar o Bootstrap e o Tailwind CSS lado a lado num ringue de análise e também desbravar as profundezas da engenharia CSS usando empacotadores contemporâneos de alta velocidade. Eu tenho certeza de que serão discussões extremamente enriquecedoras e densas sobre a engenharia que realmente move a web invisível. Foi um enorme prazer analisar essas camadas com tanta profundidade hoje. O prazer foi todo meu.
E para encerrar a nossa reflexão de hoje, um dos pioneiros do design moderno citados nas nossas leituras de base e conceito, que o design responsivo não é apenas tentar fazer uma caixa caber numa tela pequena. É uma conversa, sabe? Um diálogo e intercâmbio contínuo e orgânico entre a informação que queremos transmitir e a limitação do hardware que a exibe. Então, a provocação que eu deixo para amadurecermos até o nosso próximo encontro é: se essa adaptação é um diálogo fluido, o que acontece com todos esses frameworks estáticos que analisamos hoje quando a inteligência artificial começar a gerar arquiteturas de interfaces totalmente nativas e fluidas em tempo real direto no navegador do usuário? Será que essas ferramentas monolíticas vão se tornar as novas e esquecidas tabelas de layout da nossa geração? Fica aí algo muito interessante para se pensar. Até a nossa próxima imersão estrutural.